Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciais entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo de tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mais uma vez nesse dia aqui, Senhor, com o privilégio e a responsabilidade de entregar a Tua mensagem. Ó Senhor, ilumina todos aqueles que vão ouvi-la, para que possam entendê-la e colocar em prática no dia a dia de suas vidas. Tem compaixão do teu servo, ungindo para que ele fale o que tu queres que seja falado. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, hoje de manhã nós falamos sobre a maior expectativa que o verdadeiro cristão tem nos dias de hoje. E a expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa expectativa, nessa esperança, nessa espera, como, de que maneira nós devemos adorar a Deus? Da maneira que Deus quer. Aqui o salmista, no Salmo 96, ele nos exorta à prática
do louvor. A prática de louvar a Deus é uma exortação que não está dirigida apenas a uma nação, apenas aos judeus. É uma afirmação que aponta para o reino de Cristo. O nome de Deus não podia ser invocado além de uma nação. E não era invocado além de uma nação, senão a nação judaica. Após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, após a sua revelação, todas as nações puderam começar a exercer, iluminados pelo Espírito Santo, a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, em todos os cantos desta terra. É muito claro na palavra de Deus que o Espírito Santo convidou e convida a cada santo, a cada homem, a cada mulher escolhido e escolhida por Deus para o seu serviço, para a sua obra, a celebrar louvores divinos ao nosso Deus. E aqui isso está sendo feito também a todas as nações, não apenas a Israel, até quando Cristo voltar. O salmista está exortando o mundo inteiro, e não apenas os israelitas, a este exercício, o exercício da devoção. Então ele está exortando a todos os devotos a Cristo, a todos aqueles que têm entregado a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando nas quartas-feiras o livro dos Salmos. E nós estamos vendo que todo o livro dos Salmos é um convite. Sempre conclui convidando todos nós a louvar a Deus pelos seus grandes feitos, pela sua misericórdia, pela sua bondade para conosco. Quando nós louvamos a Deus, nós devemos sempre estar, como diz os adolescentes, ligados. Qual a razão do nosso louvor a Deus? Ninguém deve louvar, cantar, sem prestar atenção no que está cantando. E quando nós louvamos a Deus, nós louvamos com o objetivo: agradecer por tudo que Ele fez, faz e fará por nós. O Salmo 126, versículo 3, nos ensina exatamente isso. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por que você está triste? Você não tem contado as muitas bênçãos que Deus tem feito na sua vida? Se você é um filho dele. Nós estamos aqui para louvá-lo, para adorá-lo por tudo quanto ele fez, faz e fará na nossa vida. Quando nós adoramos,
meus irmãos, nós devemos fazer isso com temor. Nós devemos fazer isso com responsabilidade. É por isso que a palavra de Deus nos instrui a nos preparar a semana inteira para este momento especial, que é o momento sublime, é o momento mais importante do nosso relacionamento com Deus, em que nós nos reunimos como igreja, que é o corpo de Cristo, para louvá-lo. Então, louvar um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é glorioso, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que está aqui. Procure sentir a presença de Deus, porque Ele está aqui, Ele está presente em todos os lugares. Por isso, só Ele é digno da nossa adoração. E é nesse espírito de adoração, do jeito que Deus diz que quer ser adorado. Porque Deus nos criou para que nós o adorássemos. E Ele diz exatamente como Ele quer ser adorado. Então nós devemos esperar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, adorando a esse Deus do jeito que Ele quer ser adorado. Isto é, como convém aos filhos de Deus. Vamos, meus irmãos, estudar, acompanhar, tirar a mensagem que Deus quer que nós tiremos desse salmo. Para que vocês possam entender muito bem. No versículo 5, nós devemos adorar a Deus como único Deus. Só a Ele nós devemos adorar. Veja o que a palavra de Deus diz no versículo 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. A Bíblia condena a idolatria. O Senhor, porém, fez os céus. Os Salmos 18 e 19 nos fala da beleza da criação de Deus. É criação de Deus desde uma gota de orvalho, um grão de areia, um floco de neve, a beleza de uma flor, a criança formada, tecida por Deus no ventre de sua mãe, até as montanhas, os mares, as matas, todos os reinos, mineral, animal, sim, tudo é obra das mãos de Deus. Por isso que os nossos cânticos sempre estão falando do que Deus fez por nós. Este é o Deus que nós adoramos, como o salmista descreve no versículo 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Deus é grande. E a grandeza de Deus, cada um de nós que o ama, porque o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós amamos, porque maior, muito maior, até indizível é o seu amor para conosco, pelo fato de mandar o seu único filho para morrer
em nosso lugar, pagar uma dívida que nós não podíamos pagar, derramando o seu sangue para pagar o preço pelos nossos pecados. Nós temos alguns hinos maravilhosos, como Grandioso és tu, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós somos finitos, pequenos demais, mas temos um Deus grande demais. E muitas vezes, por ignorância, por não ler a palavra de Deus, nós queremos medir Deus. Deus é imensurável. As medidas do homem não têm capacidade para medir Deus. Queremos compreender Deus, então a nossa finitude, as nossas limitações intelectuais torna Deus muito maior do que a nossa inteligência, que é dom dele para cada um de nós possa alcançar. O texto diz que Deus é o maior. Ele é maior do que o vazio que possa estar existindo no seu coração. Deus pode preencher o vazio que possa estar existindo em cada coração. Ele é maior do que a nossa dor, maior do que a nossa dor física ou a nossa dor espiritual. Preste bem atenção. Deus é maior do que esse problema que você está enfrentando. Muito maior. Por isso você deve se entregar a Ele e a Ele somente servir, ter única e exclusivamente Ele como quem manda totalmente na sua vida. Deus é maior do que as nossas dívidas. E Ele é maior do que os nossos pecados. Então, meus irmãos, nosso Deus, diz o texto, versículo 4, é grande e também temível. Veja só, como filho de Deus, nós não temos medo dele. Deus não é um bicho papão. Ele não é cruel. Ele é amoroso. Mas se nós não andarmos de acordo com a sua palavra, nós podemos ter a reação na sua presença, como teve o profeta Isaías. Ai de mim. Diante de Deus, nós descalçamos os nossos pés. Nos prostramos diante dele. Nos entregamos de corpo e alma a ele. A experiência do encontro de Moisés com Deus nos faz também entender que ele é fogo consumidor. Moisés, príncipe do Egito, sentiu-se muito pequeno
sentiu-se insignificante diante da majestade de Deus no encontro registrado na palavra de Deus. Então Moisés disse: rogo-te, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero sentir a tua glória, eu quero reverenciar a tua glória. E Deus acrescentou isso em Êxodo 33, no versículo 18. Não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E no versículo 20 do capítulo 33, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés prostrou-se. Curvando-se, Moisés para a terra o adorou. O Deus que nós esperamos em Cristo Jesus à sua volta como juiz, deve ser, porque ele é digno de ser adorado, digno de ser honrado, digno de ser louvado. Por isso, estudando a palavra de Deus, os reformadores chegaram à seguinte conclusão: só a Ele, só a Deus, nós devemos glorificar. Só a Deus nós devemos dar glória. No versículo 9, nós lemos: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Então a beleza de Deus é isso. É a sua santidade. Porque só Ele é santo. Só Ele, o profeta, que proclama o Deus universal, o Deus de todos os povos, chama Deus de o Santo, 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 Deus de Israel. A Bíblia, meus irmãos, nos instrui a respeito. Só a Bíblia é o único livro que se refere muitas e muitas vezes à santidade de Deus. Um dos textos mais eloquentes, mais solenes e mais tocantes está em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3. Lembrem-se que o capítulo 6 de Isaías é o capítulo que nos ensina como Deus quer ser adorado, como deve ser a liturgia do culto, como deve ser o culto a Deus.
E então o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É por isso que o salmista conclui: em toda esta santidade, é por causa de toda esta sublimidade que Deus exige de mim e exige de você. E exige de todos os seus filhos santidade. Veja o que o salmista diz no Salmo 15, versículos 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, há de morar no teu santo monte? Aí o Senhor responde, o Espírito Santo responde: o que vive com integridade, o que pratica a justiça e o que de coração fala a verdade. São esses que vão de fato habitar com Deus, estar com Deus, andar com Deus. Deus requer de cada um de nós santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, nós lemos: como filhos da desobediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Então, nessa expectativa, nesses dias em que estamos esperando a volta de nós, o Senhor Jesus Cristo, o culto que nós prestamos a Deus deve ser com temor e tremor, com muita reverência. Culto não é passatempo. Culto não é o lugar para você se divertir. Culto não é lugar para você dançar. Culto não é lugar para você aplaudir. Culto é lugar de, com toda a humildade, reverência, temor e tremor, se prostrar diante de Deus. Culto não é espetáculo, não é entretenimento. A Bíblia reprova tudo isso. O culto é um ato de oração que nós, ao nos rendermos perante a santidade dos Deus vivos, e ao chamarmos ele de santo, 3 vezes santo,
nós nos aproximamos dele com reverência e temor. É isso que o profeta Isaías nos ensina no capítulo 57, versículo 15. Porque santo? E então Deus responde através do profeta: habito no alto e santo lugar. Veja que coisa maravilhosa, coisa mais linda que um ser humano pode ler. Mas habito também com contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e vivificar da vida ao coração dos contritos. Aqueles que, arrependidos, confessam as suas culpas e pedem perdão a Deus. Então, meus irmãos, a adoração que convém. Este foi o tema da mensagem de hoje à noite, com base no Salmo 96. Nós que somos filhos de Deus, os eleitos, escolhidos por Deus, fomos criados por Ele. E porque entendemos isso, compreendemos isso claramente através da leitura da Bíblia, nele nós vivemos. Em Deus nós vivemos. Em Cristo. Aquele que nós vivemos na expectativa da volta dele. E queremos que ele volte o mais rápido possível. Não porque nós não... Porque estamos desesperados, não estamos felizes, mas queremos o gozo sublime de morar junto com Ele nas moradas que Ele prometeu preparar quando ressuscitou e foi para junto do Pai. Em Cristo nós fomos redimidos, salvos. Em Cristo nós fomos comprados. O preço foi o seu sangue. Em Cristo nós fomos salvos. Agora, o que é que nós somos? Somos adoradores. Somos aqueles que estamos na expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo e adorando a Deus como convém. Adorando a Deus de acordo com o que a sua palavra nos ensina. Queremos servi-lo, cultuá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Então, nós somos adoradores do Deus único, soberano, poderoso e salvador. Então, meus irmãos, eu quero concluir a mensagem de hoje, convidando a cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem a adorar Deus no espírito belo do texto que nós vamos ler agora. Apocalipse 15, 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos
e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Estas são palavras que serão repetidas por todos aqueles que presenciarão a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que já morreram ressuscitarão, e nós, aqueles que ainda estivermos vivos, seremos transportados para o céu, juntamente com aqueles que morreram antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso, meus irmãos, viver nessa expectativa. Viver como se Cristo tivesse nascido antes de ontem. Viver como se Cristo tivesse morrido ontem. E viver como se Cristo tivesse ressuscitado hoje. E viver como se Cristo voltasse amanhã. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o Salmo 122.